Santos padroeiros dos municípios da Amurel. Por meio desse documentário, faremos uma visita histórica aos santos padroeiros dos municípios da Amurel, Associação dos Municípios da região de Laguna, Santa Catarina. Nessa jornada cultural, trilharemos pelos caminhos da fé católica lusitana e ítalo-germânica. Visitaremos cidades do sul de Santa Catarina, situadas desde as belas praias oceânicas, passando pelo complexo lagunar de Santo Antônio, Maruí e Mirim, entrando pelos vales dos rios Tubarão, Capivari de Baixo e Braço do Norte, até as cercanias da Serra Geral. O ponto de partida é a histórica cidade de Santo Antônio dos Anjos de Laguna, fundada no século XVII pelo vicentista Domingos Brito Peixoto, que mandou construir a primeira igreja no local, que ainda hoje abriga a matriz e sede da paróquia de Santo Antônio dos Anjos. A atual imagem de Santo Antônio, padroeiro, segundo o historiador Logal Marega, foi encomendada pelas autoridades civis e religiosas a um mestre santeiro da região de Salvador, na Bahia. A festa de Santo Antônio, realizada anualmente em 13 de junho, atrai multidões de fiéis e devotos à cidade. Cristão autêntico, caridoso com todos e grande evangelizador, Antônio, na cultura popular, ganhou fama de casamenteiro. Relatos extraídos da tradição oral lagunense afirmam que o santo foi responsável pela abertura do Canal da Barra, numa época de escassez de alimentos, favorecendo a passagem de peixes do mar para a Lagoa de Santo Antônio. Para os devotos, a fé não só remove montanhas, também abre os caminhos do mar. Ainda em Laguna, existem mais duas paróquias, a de Nossa Senhora dos Navegantes, de Magalhães, e a de São Pedro, de Cabeçudas. Seguindo o complexo lagunar, chega-se a encantadora Imaruí, debruçada sobre as águas tranquilas da lagoa que recebe o mesmo nome. Rodeada por morros e montanhas, a cidade já foi palco de um importante episódio da história nacional, o Saque de Maruí. Foi durante a Revolução Farroupilha, quando Davi Canabarro se instalou em Laguna, que Maruí foi invadida. Também marcada pela fé portuguesa açoriana, em 1833 foi criada a paróquia de São João Batista, cuja imagem ocupa lugar de destaque no altar. O santo católico é considerado o último dos profetas. Em sua indumentária, uma flâmula contém um texto: "Eis o Cordeiro de Deus". Apesar da grande devoção ao padroeiro São João Batista, sua celebração não supera o número de fiéis da festa do Senhor Bom Jesus dos Passos, que há mais de um século atrai devotos de todo o Brasil. Seguindo a senda de São João Batista, encontramos sua devoção em mais paróquias. A paróquia São João Batista, no Caminho da Fé Lusitana, no município de Capivari de Baixo, criado oficialmente em 1992. Encontramos, na bela região de confluência dos vales dos rios Braço do Norte e Capivari de Baixo, junto aos contrafortes da Serra Geral, a cidade de Grão-Pará. Em homenagem a São João Batista, seu padroeiro, promovem-se anualmente as festas juninas mais concorridas da região. O município
foi criado como uma joia da coroa da família imperial do Brasil, terras do dote da princesa Isabel, herdeira de Dom Pedro II. Nas searas luso-italianas, a devoção a São João Batista mistura-se às manifestações de fé e beleza. No século XVIII, quando portugueses e espanhóis exploraram, eventualmente, lagoas e vales do sul catarinense, não imaginavam que, no século seguinte, surgiria ali um povoado que se tornaria uma das maiores cidades de Santa Catarina, Tubarão. O Vale do Rio Tubarão foi o grande centro acolhedor de imigrantes ítalo-germânicos que chegaram à região no final do século XIX. Em 1836, foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Piedade, cuja antiga matriz situava-se no pátio da atual Catedral Diocesana. O antigo edifício, demolido na década de 1970, além da imagem da padroeira, possuía várias obras sacras que foram transferidas para a catedral e capelas da região. A catedral é o centro de grandes celebrações religiosas, como as da Semana Santa e Páscoa. Também a padroeira Nossa Senhora da Piedade, a Mãe de Jesus, recebe homenagens em setembro, quando é a sua festa. Ela é a grande mãe acolhedora dos tubaronenses. A imagem de Nossa Senhora da Piedade de Tubarão é inspirada na famosa obra Pietà, de Michelangelo. Hoje, em torno da catedral, outras 5 paróquias visam atender às necessidades pastorais. São José Operário, em Oficinas, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Morrotes, Nossa Senhora de Fátima, Humaitá, São Francisco de Assis, Monte Castelo e Santa Teresinha do Menino Jesus da Passagem. Ainda no Vale do Rio Tubarão, encontra-se a cidade balneária de Jaguaruna, cuja região é presenteada pelas praias como Arroio Corrente, Camacho, Campo Bom, entre outras, bem como seu histórico sítio arqueológico, um dos maiores sambaquis do mundo. Colonização de maioria portuguesa, com grande colônia afrodescendente, a paróquia de Nossa Senhora das Dores abriga culto e devoção à imagem que é representada com semblante sofrido, coração transpassado pela espada, simbolizando as dores que ela suportou como Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Além da grande festa da padroeira, a manifestação cultural mais significativa da cidade continua sendo a do Divino Espírito Santo. Herança portuguesa, trazida pelos açorianos, sua celebração é realizada todos os anos. Nos caminhos lusitanos da fé, vamos ao município de Sangão. No ano de 2000, foi criada a Paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto, cuja devoção era celebrada por uma família local, proprietária de uma imagem da santa. A veneração de Nossa Senhora do Parto surgiu a partir da imagem da Virgem Negra de Paris, venerada na igreja Saint-Étienne. Sua evocação por mulheres grávidas se espalhou pela Europa e chegou ao Brasil. O município, majoritariamente de colonização italiana, por razões históricas, recebeu o nome de 13 de Maio, em homenagem à abolição da escravatura no Brasil. Os primeiros imigrantes chegaram ao município vindos das regiões do Vêneto e Piemonte e cultivavam um sonho: fazer a América. Eles trouxeram a fé católica e a imagem de um santo que representa o trabalho: São José, o carpinteiro, pai adotivo de Jesus. Pelas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, São José é citado quando recebe em sonho a visita do anjo Gabriel, explicando que o Espírito Santo estava agindo em Maria e que ele deveria assumir Jesus como filho. Também, quando o anjo lhe ordena ir para o Egito com Maria e o menino Jesus,
e quando encontra Jesus adolescente discutindo com os doutores da lei em Jerusalém. Em 13 de maio, ainda se pode encontrar uma enorme imagem de Nossa Senhora Aparecida, construída no alto de uma colina em Uruçanga Baixa. Durante todo o ano atrai milhares de devotos. Na rota da fé católica pelo sul da Amurel encontra-se o núcleo colonial de origem italiana. O centro dispersor da colonização italiana no sul catarinense foi a vila de Azambuja, a mãe de todas as colônias, que seguiram para os vales dos rios Uruçanga, Nova Veneza, Forquilinha e tantos outros. Mas, apesar da igreja construída em seu sítio histórico ser dedicada a São Marcos, patrono da cidade de Veneza, na Itália, foi a imagem de São Gabriel que ganhou um lugar de destaque no altar-mor da matriz de Pedras Grandes. Outrora, a vila foi ponto de referência como estação de trem da ferrovia Dona Teresa Cristina. Segundo a tradição bíblica, São Gabriel recebeu a missão divina de anunciar as revelações de Deus aos homens. Popularmente, ele também é considerado protetor das crianças, das mulheres, dos enfermos e de todos que o invocam em momentos de angústias e desespero. As festas de São Gabriel, de São Marcos e do Vinho Guete são referências para o município de Pedras Grandes e região. Seguindo as corredeiras do Rio Tubarão, no sentido nascente, encontramos, nos domínios do Vale de Braço do Norte, a cidade de imigrantes germânicos de São Ludgero. Pelos caminhos da fé germânica se encontram muitos trabalhadores cristãos, em sua maioria católicos. Construíram um celeiro de formação religiosa com colégios e seminários. O nome do município se deve a dois padres que, na época da fundação da cidade, trouxeram consigo uma imagem do santo. O município de São Martinho é também conhecido como Praia Redonda. Foi colonizado por povos germânicos, desenvolveu-se com base na agricultura familiar e com forte vocação para o turismo rural e religioso, promovendo as festas de origem alemã. O padroeiro, que se encontra em local de destaque na igreja matriz, apresenta a figura de Cristo, que sustenta sobre a cabeça uma coroa dourada, o que lhe confere o título de Cristo Rei. A devoção é bem fundamentada na Bíblia. A festa foi criada pelo Papa Pio XI em 1925. Crê-se que a realeza de Cristo está relacionada ao seu poder espiritual de conduzir os homens a Deus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. No mesmo município de São Martinho encontra-se a centenária paróquia de São Sebastião, no distrito de Vargem do Cedro. Além do seu potencial turístico e religioso, terra do servo de Deus Padre Aloísio Boeng, ela comporta o santuário da bem-aventurada Albertina Berkenbrock, atraindo milhares de romeiros mensalmente. Pelos caminhos germânicos da fé católica, chega-se ao município de Armazém. Antiga passagem de tropeiros que cruzavam o Brasil meridional no período colonial, o município cresceu com a chegada de imigrantes alemães, italianos, portugueses e africanos em busca de trabalho na região. Em Armazém encontra-se a sede da paróquia São Pedro Apóstolo. Tal devoção baseia-se nos evangelhos, onde se destaca a figura de Pedro, o pescador, tornado líder dos apóstolos. Sofreu grandes perseguições e morreu crucificado em Roma. Sua festa, celebrada anualmente em julho, é motivo de grande alegria aos munícipes de Armazém e considerado um dos maiores eventos socioculturais e religiosos da região.
No final do século XIX, chegaram ao Braço do Norte os primeiros imigrantes, em sua maioria germânicos, procedentes da região de São Lugero. 10 anos após, um grupo de lusitanos e italianos construiu a capela em honra ao Senhor do Bonfim. Posteriormente, foi construída uma majestosa igreja matriz, cujas imagens do teto representam animais, aves e insetos resgatados pela Arca de Noé. Devido ao seu simbolismo, hoje os 2 sinos originais do templo estão alocados no Memorial da Gratidão, localizado ao lado da igreja. No histórico distrito de Pescaria Brava, recentemente elevado à condição de município, foi construída há mais de 150 anos, às margens da Lagoa de Maruí, a Igreja do Senhor Bom Jesus, tombada pelo Patrimônio Cultural Brasileiro, ao exemplo do Centro Histórico de Laguna. Em seu interior guardam-se inúmeras imagens, trazidas de Portugal, como seus sinos, provenientes da cidade lusitana de Braga. 2 imagens do Senhor Bom Jesus do Socorro ocupam espaço de destaque. A imagem menor, que é levada em procissão nas festas, fica no altar mor. A outra, grandiosa, permanece no altar lateral direito para a veneração dos fiéis. Essa devoção remonta à tradição portuguesa, que chegou ao Brasil, na cidade de Salvador, por volta de 1750. De lá, ela se expandiu a todo o país. Em Pescaria Brava, a imagem também chegou pelo mar, pelo porto de Laguna. Sua celebração concorria com as festas de Santo Antônio dos Anjos de Laguna e a do Senhor dos Passos de Maruí. As águas límpidas, alternadas por cordilheiras e belas cachoeiras, fizeram do rio Capivari o caminho e a referência para grupos de imigrantes alemães, que no século XIX também ocuparam seus vales. A navegação por seu leito, com riquezas de toda ordem, inclusive pequenos valores em moedas, acabou dando à região o codinome Rio da Fortuna, que originou o nome do município, Rio Fortuna. Sua população, em geral, professa a fé católica, numa convivência pacífica com grupos minoritários luteranos. Em meados do século XX foi criada a paróquia de São Marcos, padroeiro muito querido à comunidade de Veneza, Itália. Nessa viagem pelos municípios da Amurel, na busca por seus santos padroeiros, chega-se a Santa Rosa de Lima, que, curiosamente, já foi o menor município do estado conforme o número de habitantes. Situada entre a Serra Geral e o Vale do Rio Capivari, Santa Rosa é uma comunidade tipicamente alemã. A comunidade católica está ligada à paróquia de Rio Fortuna, mas conserva a devoção a Santa Rosa de Lima, que deu nome ao município e é venerada na igreja principal no centro da cidade. Também em Braço do Norte, no bairro Rio Bonito, há uma paróquia dedicada à Santa Padroeira da América Latina. Quase na foz do rio Capivari, encontramos o Gravatá, mais precisamente o município de Gravatal, o paraíso das águas termais. Colonizada por várias culturas, portuguesa, africana, indígena, italiana e germânica, a região encontrou seu ponto de confluência na fé católica. Foi criada a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, cujo santuário recebeu um carrilhão de sinos eletrônico, atração durante as festividades do padroeiro.
uma das mais belas cidades litorâneas do sul de Santa Catarina é Imbituba, com suas praias, dunas, lagoas, ilhas, seu porto e sua gente hospitaleira. Nesse lugar privilegiado pela natureza, foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Disse que a devoção à santa se deu pelo milagre alcançado por um comandante irlandês que sofreu um naufrágio e foi socorrido pelas graças de Nossa Senhora da Conceição, cuja imagem teria doado à comunidade. Curiosamente, a imagem peregrinou por inúmeras casas de particulares até a fundação da capela em 1898. Nos dias atuais, parte da comunidade religiosa do município de Imbituba compõe a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, com sede no bairro Nova Brasília. A Igreja Católica tem a prática de confiar pessoas, instituições e comunidades a santos e santas padroeiros. Podem ser o próprio Deus, a Santíssima Trindade, ou uma das três pessoas divinas, o Pai, Jesus, o Bom Pastor, o Senhor dos Passos, ou o Espírito Santo. Ou então pessoas que viveram a fé de forma heróica, deixando ensinamentos e testemunho comprovados e que a Igreja apresenta oficialmente como santos, intercessores, mestres e exemplos de vida. As imagens desses padroeiros, muitas vezes de valor histórico e artístico considerável, são para os devotos um símbolo do encontro com Jesus Cristo, de sua adesão a Ele e do desejo de, a exemplo do padroeiro, viver o Evangelho ao ponto de também alcançar a santidade. A Diocese de Tubarão agradece aos apoiadores a realização deste documentário. Certamente será muito apreciado pelas populações dos nossos municípios e comunidades.